Graça e paz livres em Cristo, boa noite a todos. Eu quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Cristo, segundo Lucas capítulo 15. Nós vamos ler todo o capítulo 15, do verso 1 até o último verso de Lucas. Amém? Sei que Deus tem uma palavra poderosa para liberar sobre nós nessa noite. Eu quero convidar você a ler com atenção. Abra o teu coração para ouvir a voz do Espírito através dessa mensagem. Essa será uma pregação expositiva. Então eu peço a você que acompanhe os textos bíblicos e observe tudo que o Espírito Santo de Deus há de falar com cada um de nós. Diz assim a palavra do Senhor: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola: Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Verso 7: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Verso 13: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morro de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Verso 25: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Esse lhe respondeu: seu irmão voltou. O seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai:
olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém. Queridos, feche seus olhos, vamos orar ao Pai em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, nós oramos ao Senhor nesse momento, pedindo que o Teu Espírito Santo nos conduza por meio da Tua Palavra. A Tua Palavra foi lida, Senhor, que ela seja exposta de modo fiel. Me ajuda, Espírito Santo, nessa tarefa, e que os Teus filhos recebam a condução do Senhor. Que o Senhor venha falar com cada um deles, Pai, por misericórdia e graça, de modo pessoal e íntimo. Revela a nós, Senhor Deus, o Teu grande amor. Revela a nós Cristo Jesus, o nosso Senhor. Revela a nós o Teu doce Espírito. Fala conosco de modo poderoso, e que a voz da minha natureza seja paralisada, para que possamos ouvir o som, exclusivamente o som da Tua voz. Esse é o pedido que te fazemos, em o nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu quero falar com você nessa noite, guiado pelo Espírito Santo, dentro dessa história, dentro dessa parábola que Jesus contou. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos, nós vemos de início dizendo o seguinte: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Quando nós vamos ao contexto histórico desse acontecimento, nós vemos que Jesus estava em uma casa reunido com os publicanos, que eram cobradores de impostos, e com pecadores, prostitutas, pessoas que tinham se arrependido e agora estavam servindo ao Senhor. Maria Madalena estava lá, uma adúltera que foi perdoada pelo Senhor e agora estava seguindo Ele como uma serva do nosso Deus. Então os fariseus e os mestres da lei ficaram revoltados, porque eles tinham a concepção de que pessoas santas não podiam andar com aquela espécie de gente. Eles não olharam para o arrependimento, não olharam para o quebrantamento daquelas pessoas e para o fato de que elas haviam se convertido ao nosso Deus. Eles queriam criticar. Quando Jesus ficou sabendo disso, ele se levantou do lugar onde ele estava, junto com todas aquelas pessoas que estavam ali com ele. Ele se levantou no meio delas e foi até a porta. Chegou lá do lado de fora, viu os fariseus no portão, e ele começa a contar essa parábola. E eu quero que você observe comigo o seguinte: o verso 3 diz: então Jesus lhes contou esta parábola. Repara que não está no plural, não está assim, então Jesus lhes contou essas parábolas. Não, está no singular. Então Jesus lhe contou esta parábola. Lhes contou esta parábola. Porque quando nós olhamos para esse texto de Lucas 15, nós temos que ter o entendimento de que não são 3 parábolas diferentes, é uma parábola só. Jesus não falou sobre 3 assuntos e nem falou em 3 momentos distintos. Ele falou no mesmo instante, no mesmo momento, sobre uma parábola. E qual é a parábola? Ele começa com a parábola da ovelha perdida. E o verso 4 nos mostra isso quando ele diz: Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Então Jesus faz essa pergunta a eles, e Jesus prossegue dizendo: e quando a encontram, colocam-a alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. E aí Jesus ressalta no verso 7, o final dessa primeira parte da parábola. Ele ressalta dizendo o seguinte: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Os fariseus e os líderes, os mestres da lei daquela época, eles se achavam homens muito santos.
Eles achavam que eles tinham um acesso a Deus e aos céus de uma forma especial, porque julgavam que eram protetores, defensores da lei, da Bíblia, da palavra de Deus, e julgavam que aquelas pessoas que estavam lá dentro da casa com Jesus, comendo com ele, ouvindo ele pregar, ouvindo Jesus falar, eram pessoas impuras, imundas, não poderiam estar ali. Os publicanos e prostitutas não tinham direito de entrar no templo para adorar o Senhor. Os publicanos e prostitutas eram desprezados pela sociedade judaica naquele tempo. E aí Jesus agora está reunido com essas pessoas que deixaram de ser prostitutas. Jesus não estava no meio das prostitutas, no meio dos publicanos, no meio dos pecadores ali, corroborando com eles dos pecados deles. Não, até porque tem crente que gosta de usar esse texto bíblico para poder falar, Jesus estava no meio dos pecadores, aí quer ir para as baladinhas da vida, quer ir para os bares da vida e falar, não, mas Jesus não estava no meio dos pecadores. Tá bom, ele estava lá, ele estava no meio deles, fazendo a diferença na vida deles, não vivendo o que eles viviam. Jesus estava lá transformando a vida deles. Se você não transforma a vida de ninguém, porque nem a sua é transformada, não queira dar um de Jesus, porque você não está caminhando como ele. E a Bíblia diz que aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. E ele andou fazendo a diferença por onde passou. Então Jesus agora diz para os líderes e para os doutores da lei, da Bíblia, os teólogos da época, ele diz, eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Há muito mais alegria no céu quando pecadores se arrependem do que quando crentes que se acham justos demais ficam olhando. E já viu aqueles crentes que a pregação, o couro está comendo, Deus está falando, Deus está descendo mesmo o cajado no lombo da igreja, e o crente está assim, eita, fala Deus, porque não está tomando nada para si. Aqueles crentes ficam assim, fulano precisava estar aqui para ouvir isso, ciclano precisava estar aqui para ouvir isso, porque não está tomando nada para si. Toda palavra ministrada, toda palavra, toda vez que a Bíblia é lida e a palavra de Deus é pregada, a palavra é para mim, é para nós, é para você e eu. E nós não devemos ficar pensando em quem deveria ouvir essa mensagem. Nós devemos começar a perguntar ao Espírito Santo, o que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra? Porque o couro está comendo e nós estamos pensando, eita, glória, é por isso que eu já chamei a atenção de gente em momento de oração, que eu estou lá ministrando a palavra e Deus dá uma palavra dura, a pessoa está colocando carinha de riso. Fala, vai se converter, pelo amor de Deus, né? Está colocando carinha de riso porque não é para você, acha que não é para você. Quando na verdade, se você tivesse consciência, se você não fosse como esses doutores da lei, como esses fariseus que se acham santos demais, não colocaria carinha de riso, estaria clamando pela misericórdia de Deus sobre a sua vida, porque a palavra é para nós, para todos nós, sempre. Então agora você já sabe, agora você que é membro da Livres e você que está diante dessa transmissão já sabe, no momento em que você acha que a palavra é para os outros e não para você, você está tendo o mesmo posicionamento que os fariseus e doutores da lei que foram criticados por Jesus. Você não quer fazer parte, pode ter certeza disso, você não quer fazer parte dos 99 justos que acham que não precisam de salvação. Você precisa entender que é necessário que tenhamos a compreensão que somos pecadores e carecemos da misericordiosa graça de Deus. E aí Jesus prossegue, veja, observa como é uma só parábola, porque Jesus ele não encerra essa e começa outra. Ele diz, ou qual a mulher que possuindo 10 dracmas. Jesus emenda aqui uma conjunção alternativa, deixando claro, eu estou falando da mesma coisa, não estou falando de uma coisa diferente, presta atenção. E ele diz, ou qual a mulher é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Isso é lindo demais.
Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui tem animal de estimação? Você tem animal de estimação? Coloca assim, coloca aí, eu tenho. Você tem animal? Quem aqui tem animal de estimação? Fala, eu tenho. Você já viu um animal de estimação perdido? Às vezes a gente, não é nem o nosso, às vezes a gente passa na rua e vê um animalzinho que a gente sabe que está perdido. É diferente. É diferente quando você vê um cachorro de rua andando pela estrada. Ele está acostumado, ele se movimenta tranquilamente, ele tem mais conforto para andar ali. Agora um cachorrinho perdido, meu irmão, você olha e você fala assim, está perdido, tadinho. Ele fica zanzando para um lado e para o outro, o olhinho assustado. Você vê o pavor. Ovelha perdida sabe que está perdida. Ovelha perdida sabe que está perdida. E quando nós olhamos para o nosso texto, nós vemos que o pastor deixa as 99 no campo e vai até o deserto para resgatar a ovelha que se perdeu lá no deserto. Imagina a ovelha perdida no deserto. Isso significa que a ovelha estava perdida fora do seu ambiente. A ovelha estava perdida lá fora, no deserto. E aí, ovelha sabe quando está perdida. Mas moeda sabe quando está perdida, sim ou não? Moeda sabe quando está perdida, sim ou não? Não, moeda não sabe. Moeda não tem consciência. A moeda você não vai procurar ela, abaixar debaixo da geladeira e ver a moedinha com aspecto de pavor debaixo da geladeira, porque ela está com medo que ela caia sozinha. Não, moeda é um objeto inanimado. Ovelha sabe que está perdida. Moeda não sabe que está perdida. A ovelha estava perdida do lado de fora. A moeda estava perdida dentro de casa. Se você estiver prestando atenção, você já começou a entender. Se Jesus está falando de uma mesma coisa, se isso é uma parábola só, e ele está falando da ovelha perdida do lado de fora, lá no deserto, e a moeda perdida dentro de casa, e ele usa o exemplo de um ser vivo, que tem consciência de quando está perdido, e usa a imagem de um objeto inanimado, que é uma moeda, que não tem consciência de quando está perdido, e ele está falando da mesma coisa. Então você precisa prestar muita atenção nessa mensagem para entender o que Deus quer falar com você nessa noite, porque essa mensagem é poderosa. Essa é a pregação de Jesus, eu só estou repetindo ela. Qual que é o tema da mensagem de hoje, pastor? A pregação de Jesus. Então agora, quando nós olhamos, nós vemos que Jesus usa uma expressão muito parecida. Ele usa o método de reformulação, quando ele diz, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende. Na primeira ele diz, da mesma forma, a alegria, a festa no céu, por um pecador que se arrepende, quando o pastor coloca a ovelha sobre o ombro e chega com ela em casa e fala, amigos, eu encontrei a minha ovelha perdida, vamos fazer uma festa para celebrar, porque eu achei a minha ovelha. Ele tinha 99, mas uma fazia falta para ele, porque ele tinha consciência, eu não tenho 99 ovelhas, eu tenho 100. Então essa uma faz a diferença, e eu não vou deixar ela para trás, eu vou resgatar ela, eu vou trazer ela de volta. E quando ele traz aquela uma ovelha, ele faz uma festa por ela. Da mesma forma, a mulher, quando ela encontra, ela tinha 10 moedas, 10 dracmas, perdeu uma, e quando ela encontra essa uma, eu já preguei aqui em outro momento sobre isso, explicando o contexto histórico, cultural dessas dracmas, o que elas significavam, para que elas serviam, por que ela tinha que ter as 10, e se não tivesse 10, ela teria problemas. Eu não vou repetir isso aqui hoje, porque senão não é o cerne da mensagem, não tem a ver com isso. Então ela tinha 10, perdeu uma, e ela foi procurar. E ela presta atenção na pregação aqui, pelo amor de Deus. Se não quiser prestar atenção, desliga a televisão e vai dormir, ou então quem está aqui vai embora para casa. Ela tinha 10, deixou as 10 guardadinha e foi procurar uma que tinha perdido. A Bíblia diz que ela procurou diligentemente.
Ela acendeu a luz, varreu a casa, até encontrar a moeda. E quando ela encontrou a moeda, ela fez uma festa. Mas peraí, fazer festa por causa de ovelha, dá para entender um pouco melhor do que fazer festa por causa de uma moeda, não é? É a mesma coisa que você virar e falar assim: gente, eu tô ligando para vocês para marcar uma festa aqui em casa hoje. Por quê? Porque eu achei uma caneta minha que eu tinha perdido, gente. Eu estava doido atrás dessa caneta, e eu achei essa caneta, e agora eu quero fazer uma festa para, celebrar a minha caneta que eu encontrei. A ovelha, um animalzinho vivo, que entendia que estava perdido, com medo, com frio, com fome, que é dependente do pastor, que a ovelha é dependente de pastor, a gente sabe disso, no sentido literal. E aí, fazer festa por essa ovelhinha achada, beleza, dá para entender, animalzinho. Agora fazer festa pela moeda. E aí quando nós prosseguimos na leitura do nosso texto, Jesus continuou. Se Jesus continuou, é porque o assunto era o mesmo. Guarda isso. Um homem tinha 2 filhos, e você conhece bem essa história. O filho mais novo chega até o pai e diz: pai, me dá a minha parte da herança, a parte da herança que me cabe. Veja o que o texto no verso 13 diz. Perdão, verso 12. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Guarda isso. O texto bíblico não está dizendo aqui no verso 12. O final do verso 12 não diz assim: então ele pegou a propriedade e deu a parte do filho mais novo. Não é isso que está escrito. Jesus não falou, ele pegou a parte do filho mais novo e entregou para ele. Não, está dizendo, ele repartiu a sua propriedade entre eles. O mais novo e o mais velho. Tinha 2 filhos e ele repartiu entre os 2. E aí o texto bíblico prossegue, verso 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. E aí, ele diz isso, e o verso 20 diz o seguinte: a seguir, depois dele pensar, vou dizer para o meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, mas faça-me como um de seus empregados. A seguir, ele se levantou e foi para o seu pai. Queridos, quando nós olhamos para esse texto bíblico e ouvimos a pregação de Jesus, porque não é só lemos a pregação de Jesus, mas quando nós ouvimos o que ele está falando, nós precisamos identificar dentro dessa parábola quem somos nós. Você é Jesus nessa parábola, sim ou não? Você é Jesus nessa parábola, sim ou não? Não. Jesus é Jesus. Ele era, é e sempre será. Ele é o Senhor. Jesus é Jesus. Então nós só temos de opção, somos do grupo dos fariseus e líderes, ou fariseus e doutores da lei, ou somos do grupo dos pecadores arrependidos, ouvindo a voz do Senhor. Só tem essas 2 opções para nós. Aí você fala: não, mas tem os discípulos. Os discípulos eram o quê? Pecadores arrependidos que estavam ouvindo.
Só tem essas duas opções. Você precisa identificar quem é você. Porque quando nós olhamos para o segmento do nosso texto, nós vemos que quando o filho mais novo se lembrou de tudo que tinha na casa do pai dele, que até os empregados eram melhor tratados do que ele estava sendo naquela terra onde ele estava, ele se levantou e foi se encontrar com o pai. Ele não sabia se o pai iria recebê-lo de volta. Ele nem imaginou que o pai o receberia como filho, porque ele nem teve essa expectativa no coração dele. Ele disse: eu vou pedir para ele me aceitar pelo menos como empregado. Pelo menos como empregado. E ele se levantou. Ele reconheceu o pecado dele. Ele tinha consciência de que estava perdido. Ele tinha consciência de que onde ele estava não era lugar para ele. Ele tinha consciência de que ali, aquele ambiente não era o ambiente próprio dele. Ele sabia que estava perdido. E ele volta para a casa do pai. E o texto bíblico diz, verso 21, verso 20: a seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados nos seus pés. Presta atenção nisso aqui. O filho não sabia se o pai o iria receber de volta. Não sabia nem se ele iria aceitar ele como servo, como escravo. Não sabia nem isso. Mas quando ele se levantou e veio na direção do pai, ainda estando ao longe, o pai o viu e correu em direção a ele. Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz: chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós. A direção sempre é: você faz o primeiro movimento e Deus vai fazer todo o resto, tudo mais. Você precisa se levantar, mas para se levantar, primeiro você precisa ter consciência. O filho só se pôs de pé quando ele teve consciência: eu não sou desse ambiente, eu acredito que meu pai nem vai me aceitar. Isso é consciência de pecado. Tudo que eu fiz com meu pai, e eu já falei, já preguei sobre a parábola do filho pródigo aqui de modo separado também, e já ensinei sobre isso, dizendo que naquela época, na cultura em que Jesus pregou essa mensagem, no momento em que Jesus falou isso para os doutores da lei e para os fariseus, eles ficaram escandalizados. Por quê? Porque naquela época isso era impossível de acontecer. O que era impossível de acontecer, pastor? 3 coisas. Primeiro, era impossível de acontecer do filho mais novo se virar para o pai e dizer: dá-me a parte da herança que cabe a mim. Porque naquela ocasião em especial, nenhuma herança era dada com a pessoa, com o proprietário em vida ainda. A herança só era passada quando o pai morria, e aí sim era passado para os filhos. Então já era escândalo para os doutores da lei e para os fariseus ouvir Jesus dizer que um filho mais novo teve a ousadia de dizer para o pai: me dá a parte da herança que me cabe. Isso era uma coisa impensável. Segunda coisa, impossível de acontecer naquela época, segundo a concepção dos fariseus e dos líderes da lei, os doutores da lei: o filho mais velho ouvir tudo isso e não fazer nada. Quando eu ministrei exclusivamente sobre a parábola do filho pródigo, eu falei sobre isso. O pai era a pessoa mais importante da casa. Mais importante. E abaixo do pai, quem era a pessoa mais importante? O irmão mais velho. Talvez se a pessoa é a mãe. Não. O pai era a pessoa mais importante da casa. Em segundo lugar, o filho mais velho. Você se lembra? Nós estamos falando de uma época onde o patriarcado era a vigência do momento.
Não havia isso de o pai é a pessoa mais importante, a mãe impede a igualdade. Na cultura deles, principalmente naqueles tempos, não existia isso. Era o pai a autoridade superior da casa e o filho mais velho, o segundo na linha de sucessão de autoridade. Então era impossível para um fariseu e um doutor da lei pensar que o irmão mais velho ouviu o mais novo dizer aquilo e não fez nada. Terceiro lugar, impossível, segundo a concepção dos fariseus e dos doutores da lei, que o pai dividisse a herança e desse para os dois ainda em vida. O que acontecia naquele tempo se um filho fizesse isso? Primeiro, os anciãos do povo seriam chamados, e isso ia ser exposto para eles. E a ordem por lei daquela época seria, no mínimo, expulsem ele de casa sem direito a nada nunca mais. E o mais provável de acontecer era: levem-no para fora do arraial e matem-no por apedrejamento. Era assim que funcionava. Por isso, para os doutores da lei, para os fariseus, o que Jesus estava contando era algo fora do comum. Era algo insano até. Eles ficaram escandalizados. Quando Jesus falou da ovelha, vocês não deixariam as 99 para buscar uma perdida? Eles aceitaram bem. Quando Jesus falou, uma mulher limpou a casa, acendeu a luz, limpou a casa, até achar a moeda dela, e quando achou fez festa, eles aceitaram bem. Porque quem é membro da igreja já ouviu essa ministração em específico, sabe que se ela não tivesse as 10, ela teria um sério problema no casamento. Ela era uma noiva, e as 10 dracmas faziam parte do conjunto de noivado dela, digamos assim, para resumir. E se ela não tivesse as 10 dracmas, ela nem poderia se casar. Então os fariseus receberam isso muito bem, mas eles se escandalizaram quando eles ouviram a parábola que vem em seguida, do filho pródigo. E aí o texto bíblico prossegue dizendo que o pai, naquele momento, verso 22, o pai, depois que o filho disse, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, o pai diz, diz o seguinte: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui também é muito importante. Quando nós não conhecemos o contexto cultural, nós, tragam a melhor roupa e coloca nele, tadinho. O pai ficou com pena, a gente pensa assim, né? Estava sujo, estava todo rasgado, estava imundo, mandou colocar uma roupa limpa no filho. Mas não é isso. Quando você compreende o contexto cultural, quando você sabe como era a cultura da época, você entende que o que Abraão deu, o que Jacó deu para José? Uma túnica nova que nenhum outro tinha. Tragam uma túnica nova. Jacó deu para José uma túnica nova. E os irmãos ficaram tão indignados com isso. E aí talvez você nem entenda, foi ciúme deles. Não foi ciúme. Porque no contexto cultural, dar a túnica nova para o irmão mais novo era dar para ele autoridade. Presta atenção nisso. Isso é importante demais. E aí o texto prossegue dizendo: coloquem um anel em seu dedo. O que Faraó deu para José quando ele se tornou governador do Egito? Um anel. Faraó colocou um anel de autoridade no dedo de José. No contexto histórico, quando Jesus falou sobre isso, o pai disse: tragam uma roupa nova, uma túnica nova e vistam no filho, e vistam nele. Os doutores da lei e os fariseus disseram: não, isso está errado, não pode. Vai dar autoridade para alguém que fez tanta coisa errada. E aí Jesus ainda, eles pensando isso provavelmente, e aí vem Jesus e fala, e o pai disse: tragam um anel e coloque no dedo do filho. Não, mas que é isso? Olha o que esse homem está dizendo.
mandou dar um anel de autoridade para o filho que cometeu todos os erros, o filho que desejou a morte dele, porque era isso que significava pedir a herança antes do pai morrer, era dizer: eu amo mais o dinheiro que eu quero do que o Senhor. Eu prefiro que o Senhor morra logo, e como o Senhor não morre, me dá o meu dinheiro. Então, como é que agora, depois de tanta ofensa, o pai vai dar para ele uma túnica nova de autoridade e um anel no dedo dele? Isso é inaceitável. E aí Jesus diz que o pai fala: e calcem os pés dele, tragam sandálias para os pés dele. Queridos, o filho que cometeu tanto erro, que estava perdido lá fora, que teve a consciência da sua perdição, que se arrependeu do erro que cometeu e viu que havia uma necessidade: eu preciso voltar para meu pai, senão eu vou morrer de fome aqui fora. Quando chega na presença do pai, antes de entrar portão adentro da casa, recebe um abraço do pai no meio da rua. E quem já ouviu essa ministração do filho pródigo, quando eu preguei de modo isolado, sabe bem que isso também era inaceitável. No contexto histórico, um idoso judeu jamais correria. Então, quando Jesus disse para os fariseus e doutores da lei: o pai, o idoso, o Senhor, que foi tão ofendido, tão humilhado, que teve um tapa na cara dado pelo filho, sem que o filho usasse a mão, que teve o filho declarando, mesmo sem usar essas palavras, mas dizendo: eu prefiro que você morra, eu prefiro que o Senhor morra, mas eu quero meu dinheiro. Agora esse pai sai correndo, e para um judeu idoso correr, isso é antiético. Um idoso judeu correr, ele vai ser mal falado. Então, olha aí, tão velho, cabelos brancos, um ancião correndo, que vergonha. Porque os cabelos brancos são símbolo de sabedoria. E todo mundo que é sábio sabe que para poder chegar na hora certa, precisa sair mais cedo. Justamente hoje eu falo sobre isso. Então, seria ridículo o que Jesus estava falando se não fizesse tanto sentido. Porque o texto prossegue dizendo: quando calçaram os pés dele, o pai ainda disse: tragam o novilho cevado. Havia um novilho sendo cevado, que o filho mais velho até reivindicou, dizendo: o Senhor não me dá um cabrito para poder matar e festejar com os meus amigos? Mas quando esse seu filho, que gastou todos os seus bens com prostitutas, volta, o Senhor dá para ele uma festa. Olha o que o texto bíblico diz. Verso 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Esse lhe respondeu: seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Verso 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis, o quê? Não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Presta atenção nisso aqui. Repara que Jesus enfatiza algo muito importante aqui, que se você está prestando atenção desde o início, você vai entender com muita clareza agora. Porque ele diz o seguinte: filho, quando no verso 27, esse lhe respondeu: seu irmão voltou. Verso 26, então chamou um dos servos e perguntou-lhe:
o que está acontecendo? E ele respondeu, o servo disse no verso 27, no verso 28 nós vemos, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Onde é que estavam os fariseus e doutores da lei? Eles estavam dentro da casa junto com os publicanos e com os pecadores, comendo junto com Jesus e ouvindo a pregação de Jesus lá dentro? Não. Eles estavam do lado de fora, questionando Jesus, declarando como ele pode comer com publicanos e pecadores. Eles não quiseram entrar na festa. O pai insistiu. O pai insistiu dizendo, veja o verso 29 diz, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Os publicanos e fariseus, os líderes religiosos, os doutores da lei, quantas vezes Jesus criticou o fato deles entrarem no templo e orarem em voz alta, batendo no peito, dizendo santidade, eu sou santo, declarando em voz alta. Eles usavam a prerrogativa da lei para poder dizer que eles eram fiéis na sua conduta. Sabe o que é interessante, irmãos? Eles estavam vendo pecadores se arrependendo e abandonando os seus pecados. Isso estava indignando eles. Como assim? Mas eles não eram crentes, não eram teólogos, eles não eram conhecedores da palavra de Deus. Por que eles estavam ficando indignados com pecadores que estavam se arrependendo e estavam sentados à mesa junto com Jesus? Estavam lá dentro de casa ouvindo Jesus falar. Por que esses caras estão indignados? Sabe por quê? Esse espírito de farisaísmo, esse espírito de comportamento santarrão, que acha que é melhor que os outros, que demonstra uma aparência de piedade, mas por trás dos bastidores nega a fé, que tem uma máscara de piedade, mas na verdade o coração está mais podre do que um sepulcro imundo. São, como diz as escrituras, verdadeiros sepulcros caiados, por fora bonito, branquinho, mas por dentro fedendo. Esse espírito maligno faz com que a pessoa não deseje que os pecadores se convertam. Faz com que o coração dessas pessoas se revoltem pelo fato de pessoas que ofendem aquilo que eles querem, que eles acreditam ser o correto. Não. Por que eles não querem que pecadores se arrependam? Por que eles não estavam lá fora aplaudindo Jesus? Por que eles não estavam lá dentro comendo com Ele? Porque se acabarem os pecadores, como será medida a minha santidade? Porque a santidade deles dependia dos pecadores. Eles não julgavam a si mesmos de acordo com o que a Bíblia nos ensina, olhando para Cristo, olhando para Deus, olhando para a santidade do nosso Deus. Eles não colocavam de um lado da balança a santidade do Senhor e do outro lado a santidade deles. Eles colocavam o pecado dos pecadores de um lado e a santidade deles do outro, assim até uma pena pesa mais. Tem muito crente que vive dessa forma. A hora que a pessoa que te ofendeu começa a ser abençoada pelo Senhor, a hora que a pessoa que você julga não ser apropriada para poder viver o que você gostaria de estar vivendo, começa a ser abençoada por Deus, você começa a se indignar, a se revoltar. Você já reparou que Deus tem falado muito sobre isso aqui? Pessoas que te ofendem e você deseja que elas paguem algum preço, e quando você vê que elas não estão pagando preço nenhum, na verdade estão sendo abençoadas, o coração se revolta, fica indignado. O espírito do farisaísmo imperando dentro de corações que estão dentro de casa.
Agora observa uma coisa comigo. A ovelha do início da parábola estava perdida do lado de fora e tinha consciência de que estava perdida. O filho mais novo, que se desviou e estava do lado de fora, tinha consciência de que estava desviado e perdido, e por isso ele procurou o pai de volta. Mas o filho mais velho, que estava dentro de casa, tinha tanta consciência da sua pecaminosidade, tanta consciência do seu coração desviado, quanto a moeda que estava caída em algum lugar. Ou seja, nenhuma consciência. Ovelha sabe quando está perdida, sim ou não? Sim. Moeda sabe quando está perdida, sim ou não? Não. O filho que saiu teve consciência e se arrependeu e voltou. Mas o filho de dentro de casa não tinha a menor consciência de que estava perdido. Dentro da nossa igreja e dentro das igrejas de Cristo na face da terra, existem muitas dracmas perdidas. Pessoas que estão aqui dentro, mas não têm consciência de que estão desviados. Já não oram mais, já não jejuam mais, já não leem mais a palavra, já sentem desgosto, desprazer em participar dos cultos. O domingo parece um fardo. Orar, eu preciso de forças para orar, porque nem força para orar eu tenho. E eu já falei sobre isso aqui. Se você precisa de força para orar, é porque a oração não é algo bom para você. Você não vê como algo maravilhoso, você vê como um peso. Porque a gente só precisa de força para levantar coisa pesada. Agora, o que é prazeroso, a gente não precisa fazer força. Tem muita gente dentro da igreja, desviada do Senhor, não tem mais vida nenhuma com o Pai. Não está dentro do conjunto de dracmas da noiva, mas está perdido dentro da casa. Acha que está tudo bem. O filho mais velho tinha uma aparência de fidelidade ao pai. Repara que ele reivindica isso quando ele diz: todos esses anos eu trabalhei como um escravo para o Senhor e eu nunca te desrespeitei em nada. E ele expõe isso diante do pai, demonstrando a revolta dele. Mas ele já estava desviado há muito tempo. Quando o pai reparte a herança e dá a parte do mais novo e dá a parte dele, ele ainda vem cobrar o que do pai? Tu não me deste um cabrito, peraí, eu te dei a sua parte da herança. O pai poderia ter dito isso, mas o pai não disse. Sabe o que é maravilhoso, Jovino? Maravilhoso. Sabe o que é maravilhoso, meu irmão e minha irmã? É observar que na primeira parábola o pastor vai atrás da ovelha. E a ovelha, na última parábola, é representada pelo filho mais novo. Só que o pai foi lá atrás do filho, buscar ele lá onde ele estava, sim ou não? Não. Mas o que a Bíblia diz? Que passado algum tempo, depois dele esbanjar todo o dinheiro dele de modo irresponsável, veio uma grande crise, uma grande calamidade, uma grande fome naquela região, e ele se viu passando necessidades. Eu acho que alguns já estão até entendendo. Na primeira parábola o pastor vai atrás. Na terceira parábola, Deus envia crise. E o pai muitas vezes resgata filhos dessa forma. Você se afasta dos caminhos dele, e ele permite que tudo de ruim aconteça na sua vida. Ele permite que crises se levantem, que dificuldades se levantem. Ele permite caos, ele permite problemas, ele permite você se ver humilhado. Deus não poupa os seus filhos da humilhação, se necessário for, para que eles retornem ao caminho da santidade. Para um judeu, cuidar de porcos num país estrangeiro era uma das maiores humilhações. E ele sentiu o desejo de comer a comida dos porcos, e nem isso ele conseguiu. Deus permitiu um nível agônico de humilhação. Talvez Deus esteja fazendo isso na vida de alguns aqui.
Talvez Deus esteja fazendo isso na sua vida, permitindo um nível terrível de humilhação. Você se vê sozinho, sozinha, abandonado, abandonada. Você tomou decisões erradas e seguiu o seu próprio caminho. Você tomou a decisão de ir para longe do Pai. Você disse para Ele o mesmo que o filho mais novo: eu prefiro viver a minha vida, eu preciso desfrutar um pouco da minha vida, eu preciso aproveitar um pouco minha juventude, eu preciso tirar um tempo para mim mesmo. E você foi para longe do Pai. Mas o Pai vai te buscar em qualquer lugar, da forma que for preciso. Ele vai atrás da ovelha perdida e Ele resgata essa ovelha. E repara, a Bíblia diz que quando o pastor chegou com a ovelha, ele fez uma grande festa com os amigos para comemorar a ovelha que estava perdida. Agora o filho mais velho é representado pela dracma perdida. Mas é lindo ver que tanto o que está perdido do lado de fora, como o que está perdido do lado de dentro, tem alguém procurando por ele. Oh, Espírito Santo. E repara que nessa segunda parábola, Jesus diz: ou qual é a mulher? E a Bíblia declara que a igreja é a noiva de Cristo. Olha a profundidade dessa parábola. Olha a profundidade dessas histórias que Jesus contou. Quantas pessoas estão perdidas dentro da casa? Quantas pessoas estão perdidas na casa da noiva do Cordeiro Jesus? A noiva está se preparando para o casamento, mas algumas dracmas estão se perdendo e não têm a consciência de que estão perdidas. Já não oram, já não leem mais a Bíblia, já não cultuam mais ao Senhor, já não têm mais prazer pelas coisas de Deus. Estão perdidas, mas acham que está tudo bem, quando Deus está vendo que o seu coração está desviado completamente. Mas há uma esperança nessa noite, porque quando Jesus diz que a mulher acende a luz, Jesus estava falando sobre o Espírito Santo que nos foi dado. Quando Jesus diz que a mulher varre a casa, Jesus está falando sobre o Espírito Santo, porque quando Ele vem, Ele traz luz e Ele traz purificação. Meu irmão, não há quem fique escondido dos olhos do Espírito do vivo Deus. Não há quem consiga estar distante se você faz parte do colar de dracmas do Senhor, da noiva do Cordeiro. Não importa onde você caiu, não importa onde você está, o Espírito Santo nessa noite traz luz para dizer para você: volta, volta, volta para o seu lugar. Há uma festa preparada. Sabe o que é lindo? Outra coisa linda de perceber é que tanto houve festa para a ovelha que se arrependeu, como houve festa para a dracma que foi achada. Tanto houve festa para a ovelha que foi trazida pelo pastor, como para a dracma que foi encontrada. Deus está procurando aquela vida que você tinha com Ele antes. E Ele traz luz por meio do Espírito Santo, por meio da palavra viva e eficaz dEle, para dizer para você: volta para o seu lugar. O seu lugar é na presença do Senhor. O seu lugar é na festa. E sabe o que o texto bíblico diz? Olha que coisa linda. Quando nós observamos o verso 7, diz: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. E aí no verso 10 nós vemos: eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus está deixando claro: a ovelha que se perdeu e foi trazida de volta à festa porque ela é um pecador arrependido. Mas o filho que está dentro da casa, perdido, mesmo sem consciência, quando é despertado pela luz do Espírito, também há festa no céu. Sabe o que eu acho maravilhoso? Durante anos da minha vida, porque eu cresci na igreja, eu sempre ouvia isso: há festa no céu por um pecador arrependido, quando alguém aceitava Jesus como Senhor e Salvador.
Porque faltava entendimento para as pessoas que falavam isso, de que o texto bíblico não diz a festa no céu quando um ímpio se converte, quando um incrédulo passa a crer, a festa no céu. Não, o texto bíblico diz a festa no céu quando um pecador se arrepende. Nessa noite, os anjos estão preparados para fazer uma grande festa, porque eu sei que Deus, o Espírito Santo de Deus está falando com pecadores nessa noite, como você e eu, pecadores que estão diante dele para nos arrependermos, para confessarmos as nossas falhas, para que participemos da festa que ele está preparando para nós. Mas repara, para concluir essa mensagem, veja comigo o final desse texto bíblico, porque é maravilhoso ver que no primeiro, na conclusão da primeira parábola, ou da primeira parte da parábola, melhor dizendo, termina com uma festa, todos os amigos juntos. Segunda parte da parábola termina com a festa, todos os amigos juntos, pela dracma que foi encontrada. Mas a terceira festa, o verso bíblico diz, veja como se encerra, vou ler a partir do verso 30. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. Presta atenção nisso, você está sempre comigo. Você está sempre comigo. Você está sempre comigo. Tem gente que está sempre na presença do Senhor, mas com o coração distante dele. Tem gente que está sempre na presença de Deus, no culto, na adoração. Talvez você seja um ministro do altar, que está aqui cantando, tocando, sabe, está aqui pregando, mas está sempre na presença dele, com o coração distante dele. Talvez você seja um membro da mídia, talvez você seja um membro da igreja, um obreiro da igreja, sempre na presença de Deus, mas com o coração distante dele. Repara que ele diz: você está, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão, repara que Jesus, que o pai aqui, ele desfaz a fala do filho, porque o filho mais velho fala, esse seu filho. Ele não disse, aí o meu irmão volta e o Senhor dá para ele uma festa. Não, ele fala, esse seu filho. Repara que o coração do filho mais velho foi exposto desde o primeiro momento em que ele foi colocado diante daquilo que o desagradou. Deus muitas vezes faz isso conosco. Ele nos coloca diante de coisas que nos desagradam. Ele nos coloca diante de situações desagradáveis. Tem gente que pensa que Deus vai nos poupar de todos os males da vida. E a promessa do Evangelho não é nos poupar dos males, mas é nos fazer vencer passando por eles. Então, o coração do filho mais velho foi exposto, porque ele estava na casa do pai, agindo como se ele estivesse com o coração no pai, mas ele sempre na presença do pai com o coração distante. E aí o texto bíblico diz, mas nós tínhamos que nos alegrar. Veja a resposta do pai. Nós tínhamos que comemorar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E aí o texto prossegue dizendo assim, venha meu filho, entre na festa comigo. E o filho mais velho então entrou e todos se alegraram juntos. Amém ou não amém? É isso que diz o texto, sim ou não? Não é isso, porque o texto termina exatamente assim: seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. A primeira parte da parábola termina com festa, a segunda parte da parábola termina com festa, mas a terceira e última parte termina com uma incógnita. E aí? O irmão mais velho entrou ou não entrou? E aí, o irmão mais velho aceitou o mais novo? E aí, como que o irmão mais velho lidou com o fato de que o mais novo, depois de ter errado tudo o que errou, ainda recebeu um anel de autoridade e uma veste de autoridade? Sabe, queridos, é como se o pai fizesse o seguinte. Pensa comigo,
que o pai vira para o filho mais novo, trazendo para o nosso contexto cultural, o filho mais novo e o mais velho. O mais velho trabalha sempre com o pai, está com ele o tempo todo, Daniel, faz tudo com o pai. Onde o pai vai, o mais velho está. E o mais novo só quer saber de balada, só quer saber de festa, só quer saber de farra. O mais velho fica até tarde com o pai, na empresa, preparando tudo. O pai vai embora e o mais velho fica lá. E o mais novo só quer saber de balada, só quer saber de festa. Aí o mais novo vai embora, humilha o pai, diz para o pai que para ele o pai não era nada. Você não é nada para mim, você não significa nada, eu quero o meu dinheiro. Ele pega a parte dele e vai embora. Depois que ele gasta tudo, ele volta com a cara mais lavada do mundo e fala: pai, me desculpa, eu errei, eu não devia ter feito o que eu fiz. E o pai vira para os sócios da empresa e fala: a partir de hoje, o meu filho vai ser o gerente dessa empresa. Rapaz, isso tem lógica, tem nexo isso? Não tem. A partir de hoje, o meu filho vai comandar, vai ser o chefe dessa empresa. E aí o mais velho vira e fala: como assim? Eu estou aqui trabalhando igual um louco o tempo todo, não saio de perto do Senhor, não te desobedeço, aturo tanta coisa nessa empresa, e o Senhor mesmo assim vai fazer isso comigo? Meu filho, seu irmão chegou são e salvo. Ele podia estar morto, ele podia estar perdido, mas o coração do mais velho não estava nem aí para a vida do mais novo, como também não estava nem aí para a vida do pai, quando recebeu a herança que nem devia receber. O coração do mais velho estava nas coisas e não nas pessoas. O coração do mais novo estava desviado, mas o mais novo tinha consciência, se arrependeu e voltou. Enquanto que o mais velho nunca foi, mas nunca esteve. Foi exatamente isso que Deus fez conosco. Há um povo mais velho que nós. Há irmãos mais velhos. Eles desprezaram Cristo. Eles humilharam o nosso Senhor. Eles não deram crédito à palavra dele. Eles não quiseram participar da festa. E o Senhor decidiu colocar na nossa mão um anel. Ele decidiu, todos nós, que humilhamos ele, que zombamos dele, cada um dos que estão aqui. Quantas vezes, Fabiano, quantas vezes você foi chamado para ir para a igreja e o seu coração zombou de Deus? É verdade ou não é? Quantas vezes disseram: Saulo, vamos para a igreja, é hora de ir para o culto. E dentro de mim eu estava assim: que mané, culto o quê? Queria nada com Deus. Quantas vezes, Jovino? Quantas vezes, Antônio? Hein, Ronaldo? Quantas vezes, Luciano? Quantas vezes nós zombamos de Deus através dos nossos pecados e delitos? Quantas vezes fizemos de Deus chacota no meio das pessoas? Mas o Pai não se importou com o que iriam falar dele. As pessoas dizerem: faz tudo de errado, depois vai para a igreja e diz que é crente, acha que Deus é trouxa. Então Deus é um bobo para poder aceitar essas pessoas. E o Pai não se importou com o que iriam dizer dele. O Pai correu no meu e no seu encontro quando nós dissemos: Pai, eu pequei contra o céu e perante a ti não sou digno de ser chamado seu filho. Ele nem esperou terminar, ele nem esperou a conclusão. Ele disse: tragam o anel e ponha no dedo deles, tragam as sandálias e calce os pés, tragam as vestes novas, porque eu vou dar para eles uma herança junto ao meu filho Jesus. Ele nos fez herdeiros dele novamente. Estávamos desviados, desgarrados como ovelhas, nós estávamos longe, éramos inimigos dele, e ele nos resgatou. Ele enviou a
fome, a dificuldade nos trouxe de volta. Ele foi com amor como bom pastor e nos resgatou. Ele nos viu perdido dentro da casa e Ele acendeu a luz para dizer: volta. E Ele fez uma festa para nos receber. Quão miseráveis nós somos por desprezar tantas vezes esse amor. Quantas vezes humilhamos o precioso amor que Ele derramou sobre nós, e mesmo assim Ele nos perdoou. Quando nós olhamos para Ele e acusamos Ele pelos nossos erros, mesmo assim Ele nos aceitou de volta. E Ele diz para você nessa noite: eu não me importo com o que dirão ao meu respeito, eu estou aqui para mudar a sua história. Ele diz para você nessa noite: não importa o quão longe você foi, eu te trouxe até aqui para você enxergar que sem mim não há como continuar. Filha, volta para casa. Filho, volta para casa. Filha, acorda, desperta e receba a luz, para que você entenda que o seu lugar aqui dentro não pode continuar perdido, não pode continuar vazio. Você precisa fazer parte. E se você se identifica como o filho pródigo, o filho mais novo que foi, ou se você se identificou com o filho mais velho que está dentro da casa, mas está desviado, o mais importante nessa noite é entender que o Pai olhou para você e não desistiu de você. Ele não desistiu de nós. Ele não desistiu de nós. Eu quero que você entenda que essa parábola não é a parábola do filho pródigo, que essa parábola não é a parábola da dracma perdida, que essa parábola não é a parábola da ovelha perdida. Essa parábola, essa história é a história do amor de um pai que não desistiu dos seus. É a história do amor de um pai que, mesmo em meio a tanta humilhação e tanta coisa que fizemos contra Ele, Ele nos resgatou de volta, nos abraçou, nos beijou e disse: eu te recebo de novo como filho, eu te recebo de novo como filha. E a minha pergunta para você nessa noite é: o que você tem a dizer diante de tão grande amor? O que você tem a dizer diante de tamanho perdão e misericórdia? Se é a dracma perdida, se é a ovelha perdida, chegou a noite de você voltar para o lugar certo. Eu quero convidar todos a fecharem os olhos. Feche os olhos. Pai Santo, diante da Tua palavra estão os Teus filhos e filhas. Desperta cada um deles, Pai, para que eles compreendam, Deus, onde está o coração deles. Aqueles que se desviaram, aqueles que te abandonaram, aqueles que foram para longe, Senhor, que eles voltem para o aprisco das ovelhas, Pai, porque há uma festa preparada nessa noite. Aqueles que estão dentro da casa, mas perdidos e sem a consciência do quão perdidos estão, Senhor, receberam luz nessa noite, que eles retomem o seu lugar na casa do Pai, junto à noiva do Cordeiro. Pai, aqueles que abandonaram ministérios, aqueles que abandonaram dons, talentos, aqueles, Pai amado, que deixaram a obra que o Senhor confiou na mão deles de qualquer maneira, deixou de lado, abriu mão de qualquer jeito, Senhor, que eles retomem o seu lugar e entendam: o nosso lugar é no mesmo colar, no mesmo cordão. Nós somos um conjunto de dracmas para enfeitar a noiva do Cordeiro, para que ela seja honrada e adornada. Perdoa-nos, Pai. Apaga as nossas iniquidades e transgressões. Transforma-nos, Senhor. Receba de volta os filhos que estão com o coração quebrantado, tomando a decisão de voltar. Receba de volta, Pai, tanto as ovelhas perdidas como as dracmas que estavam perdidas. E manifesta o Teu amor regenerador para a glória do Teu nome. É o pedido que nós te fazemos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero perguntar para você nessa noite, que estava distante do Pai, se você era uma dracma perdida, ou seja, o filho mais velho, que estava dentro da casa todo o tempo diante do Pai, mas com o coração distante dele. Não importa se você é obreiro, se você é ministro, não importa o que você é dentro da igreja, o que importa é a consciência
que a luz do Espírito Santo traz sobre você nessa noite. Eu estava todo o tempo diante do Pai, mas estava distante dele. Mas hoje eu quero voltar para o lugar certo, para fazer parte do conjunto de dracmas que o Senhor me elegeu para estar. Então eu quero convidar você que toma a decisão nessa noite de se arrepender, para que você entre na festa que está acontecendo nos céus nesse momento. Para que você declare nessa noite, que você coloque aí no chat: eu estou voltando para a comunhão com o Pai. Não importa o que você é na igreja, seja nessa ou em outra igreja, eu estou voltando para a comunhão com o Pai. E essa decisão não deve ser apenas de boca, mas uma decisão resoluta, de comportamento, de ação, de atitude. Porque quando o filho mais novo entendeu que estava distante, ele se levantou e veio na direção do Pai. Então não basta só ter a consciência de que está distante, de que já não ora mais, não lê a Bíblia, não busca Deus, não sente mais o prazer pelas coisas de Deus. Não basta ter apenas a consciência, você precisa se levantar. Há um movimento da sua parte, você precisa agir para que você se aproxime dele e ele se aproxime de você. E então ele te abrace amorosamente, te beije e diga: meu filho, que bom que você voltou. Minha filha, que bom que você voltou. Não importa quem você é, importa o que você decide ser a partir de hoje. Não importam os títulos, não importam os méritos, importa quem você decide ser a partir dessa mensagem. Eu quero ser um filho ligado ao Pai verdadeiramente, honrando e adornando a noiva do Cordeiro, a noiva, para que o meu Pai tenha prazer em mim. Não importa se você era ovelha distante, e se você era a ovelha que se afastou, que já não estava mais na igreja, que já não estava mais caminhando em lugar nenhum, já não estava mais dentro da casa do Pai, mas tomou a decisão hoje de voltar, o Pai te recebe de volta. Eu quero convidar você a colocar aí no chat: eu estou voltando para a casa do Pai. Para começar um novo relacionamento a partir de hoje com Ele, você precisa disso. Eu quero orar por você nesse momento, para que nós encerremos esse culto. Pai Santo, toma por tuas mãos a vida desses filhos e filhas. Pai, pecadores arrependidos, que reconhecem, Deus amado, publicamente a necessidade do Salvador. Jesus, nosso bom pastor, nós não queremos ser como as 99 ovelhas que julgam não precisar de salvação. Nós reconhecemos, somos pecadores arrependidos e queremos estar perto do Senhor, ouvindo o som da sua voz, sentados junto à mesa do Senhor. Pai, queremos, Pai, estar na casa do Senhor, cumprindo o teu propósito. Queremos chegar nas mansões celestiais e nos assentar junto à mesa, Pai, e receber o toque do Senhor e ouvir a sua voz dizendo: serva boa e fiel, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do seu Pai. Senhor, restaura a aliança dos seus filhos e filhas. É o pedido que te fazemos, em o nome de Jesus, teu Filho. Amém, Senhor, amém. Abra sua mão na posição de receber. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que haja paz sobre todos os filhos e filhas de Deus em cada canto dessa terra. E todos aqueles que concordam com isso digam amém. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. E lembre-se, não tenha medo, tenha fé.